Olá, vamos dar início a mais uma etapa tratando de coeficiente de reflexão em linhas de transmissão. Então, apontando aqui para o nosso quadro não muito grande, mas que serve, creio, para você poder enxergar adequadamente as equações aqui e acompanhar a linha de raciocínio do desenvolvimento. Nós temos que a onda de tensão em uma linha de transmissão é dada por uma onda propagante, ou seja, incidente na linha, e uma onda refletida por conta de uma mudança de meios em geral. Então, só lembrando, você tem um gerador de sinais com impedância característica igual à da linha, por simplicidade, e aqui nós temos a linha de transmissão, e ao final desta linha de transmissão nós temos uma carga. Então, a onda que incide aqui, em z igual a zero, ela propaga com amplitude em z igual a zero, v0 mais. Essa é a amplitude dessa onda, ela propaga. Tem uma frequência ômega bem definida. Chegando lá, na interface z igual a L, você vai ter uma onda refletida. E a amplitude desta onda refletida, quando medida em z igual a zero, vai ser dada por v0 menos. Então nós temos uma onda que vai, uma onda que propaga para lá, com amplitude v0 mais, e uma onda que volta com amplitude v0 menos. É comum que a gente expresse, dado um certo tipo de interface entre a linha de impedância Z0 e a carga de impedância ZL, ou seja, essa mudança de meio, é comum que a gente expresse a amplitude de forma relativa, porque se você colocar uma amplitude de 1 volt aqui, certamente de alguma forma esse número será proporcional a 1 volt. Se for 2 volts, isso aqui será proporcional a esse 2. Claro, assumindo linearidade aqui no nosso cenário. Então vejam só, se esta aqui é a onda incidente, essa onda aqui é a onda incidente e esta aqui é a onda refletida, nós podemos definir o coeficiente de reflexão dividindo este número, que é a amplitude da onda refletida, por este número, que é a amplitude da onda incidente. Então, o coeficiente de reflexão, me permitam rapidamente apagar essa parte aqui, que foi só mais para entender, retomar o problema. Esta quantidade, chamada coeficiente de reflexão, é uma função da posição, em geral, é uma função da frequência. Se você tiver mais de uma frequência, esta amplitude incidente pode depender da frequência e esta aqui também dependerá da frequência. Então nós teremos o coeficiente de reflexão como sendo dado pela divisão entre a onda refletida, módulo e fase, né? Isso aqui também é um número complexo, então tem módulo do V0 menos, fase do V0 menos, e aquela fase global, né? Dividido por também módulo e fase, que é mais aqui, módulo e fase, então, da onda incidente. Então, refletido dividido pelo incidente. Esse é o coeficiente de reflexão. Né? É importante notar, como eu falei aqui, acho que é bom ressaltar mais uma vez, esse número aqui é dependente da frequência em geral e esse também. Né? Um detalhe muito importante é que em óptica, esse número aqui, ele é chamado tipicamente de amplitude relativa de reflexão. O coeficiente, ou refletividade, é o módulo ao quadrado desse número. Então aqui, no linguajar de linhas de transmissão, o coeficiente é um número complexo, propriamente dito. E se eu quiser calcular a refletividade, ou seja, quanto reflete em módulo de potência, em relação à potência, eu vou ter simplesmente um número R grande aqui, R maiúsculo, né, que é dado pelo módulo ao quadrado desta quantidade. Então, a refletividade de uma interface entre uma linha de impedância Z0 e uma carga de impedância ZL é dado por... A refletividade é dada pelo módulo ao quadrado desse número.
Bom, vocês podem perceber aqui também que o fator e elevado a i ômega t é comum, e esse fator menos i beta z, se eu passar para cima, eu posso escrever isso como somado nesta exponencial, eu vou ter 2i beta z. Então, o coeficiente de reflexão em qualquer ponto de uma linha de transmissão, ele é dado da seguinte maneira: gama z de ômega. Eu vou explicitar ômega aqui, mas a gente está trabalhando por hora com uma única frequência, então você poderia dizer que é só o gama de z, já está dada a frequência, né? É um V0 menos, aqui para deixar explícito, isso é função daquela frequência específica que você está usando, exponencial de 2i beta z. E essa quantidade aqui, ó, veja, se você fizer z igual a zero, então em z igual a zero, que você vai ter o gama zero, gama subíndice zero, que é igual ao V0 menos dividido pelo V0 mais. E isso aqui claramente é uma função da frequência. Então eu posso escrever que o gama de z, como função da frequência, é o gama zero, que é em geral função da frequência, exponencial de 2i beta z. Mesmo que esse cara seja uma constante, o gama de z vai depender da frequência via beta. Beta, eu preciso lembrar que é ômega sobre a velocidade de propagação, que é ômega raiz quadrada de LC naquela linha de transmissão. Então, o gama de z, anotem bem essa expressão aqui, é uma função da posição da linha. Rigorosamente falando, é o gama em zero vezes uma fase, vezes um termo de fase, ou seja, o gama na linha ele vai mudando a fase. Se a linha for sem perdas, que é o que a gente está tratando agora, né, para linha sem perdas, então é importante dizer isso, linha sem perdas, o módulo desta quantidade, que é o coeficiente de reflexão, é uma constante. Se você pegar o módulo do gama em qualquer posição, o módulo dessa quantidade em qualquer z vai ser dado pelo módulo do gama zero. Aliás, o módulo do gama zero é uma constante, né? Então vai ser dado pelo módulo do gama zero vezes o módulo desta fase. E esse módulo aqui é 1, porque é o módulo de um termo de fase pura. Né? Pois bem, nós podemos correlacionar agora o gama medido na entrada da linha, em z igual a zero, e na terminação da linha, que é onde tem a carga. Então, vejam só. Em z igual a zero, nós temos gama zero, que me permite escrever, então, gama de z igual a gama zero elevado a 2i beta z. Alguém pode perguntar, e se tivesse perdas? Você teria um fator exponencial aqui, e elevado a menos 2 alfa z, ou seja, teria o termo de perdas. Desculpa, elevado a 2 alfa z. Bom, mas como nós não estamos tratando de linhas com perdas, então nós estamos falando especificamente de uma quantidade complexa, que depende da frequência, vezes uma exponencial de fase, e isso me diz o seguinte: se você olhar no plano complexo isso aqui, né, fixamos a frequência, então no plano complexo, se você olhar para o eixo dos reais e imaginários aqui, imagine que z igual a zero corresponda a um gama zero aqui, esse aqui seria o gama zero. Ao você se deslocar desde zero até a carga,
você vai descrever uma circunferência de raio módulo gama zero até o gama da carga, gama L. E esta variação angular aqui, este ângulo de rotação, só lembrando mais uma vez, né? Multiplicar um complexo por um fator de fase é o equivalente a produzir uma rotação no plano complexo. Essa rotação vale 2 beta vezes o Z, que você considerou. Se o Z for Z igual a L, onde está conectada a carga, que é a terminação da linha, essa fase vale 2 beta L. Então, você ir do gerador, da entrada da linha, até a carga, corresponde a uma rotação no plano complexo. Esta rotação se dá no sentido anti-horário, nesse plano complexo, com o módulo do coeficiente de reflexão preservado, e você vai chegar até, então, a terminação da linha em gama L, que é o gama da carga, e cuja diferença de fase para o gama zero é um fator 2 beta L. Então, naturalmente que eu posso inverter essa equação. Se eu fizer gama de Z igual a L, eu vou ter o gama da carga, né? Em Z igual a L, aqui, Z igual a L, carga, onde você conectou sua antena, seu resistor ou a carga que seja, você vai ter gama L igual gama zero exponencial de 2i beta L, porque é lá onde a carga está conectada. Naturalmente, você poderia partir daqui e voltar, só que aí para voltar até aquele ponto, você tem que andar uma fase negativa, né? Ou um ângulo no sentido horário. E que é fácil de ver dessa equação. Você multiplica isso aqui pelo complexo conjugado dessa exponencial, ou seja, por menos 2i beta L, exponencial de menos 2i beta L, ele vem parar aqui junto do gama L, ou seja, se você tiver conhecido o gama da carga, você pode simplesmente andar 2 beta L no sentido horário agora, e você vai parar em gama zero se você chegar até a entrada da linha. Tá? Todos esses procedimentos, trabalhando o gama no plano complexo, permitem apresentar um tipo de ferramenta chamado carta de Smith. Tá? Eu vou mencionar aqui agora, mas nós não vamos falar ainda da carta de Smith. Então, a carta de Smith é uma ferramenta importante que mapeia o coeficiente de reflexão em um plano complexo. Mas, por hora, eu preciso lembrar que eu posso conectar o coeficiente de reflexão na carga ao coeficiente de reflexão na entrada da linha, e se a linha for sem perdas, é meramente o fator de fase de diferença de uma coisa para outra. Né? Se você conhece o gama lá na carga, ou seja, se você mede a reflexão em cima da terminação da linha, para você saber quanto é o coeficiente de reflexão na entrada da linha, ou seja, em Z igual a zero, basta pegar o gama lá na carga e multiplicar por e na menos 2 e beta L. Creio que eu não tinha mencionado antes, mas essa letra aqui é o gama maiúsculo do alfabeto grego, né, que é usado para determinar, para designar coeficiente de reflexão. Bom, dito isso, é importante poder expressar as ondas de tensão e corrente em termos de coeficientes de reflexão. Então, veja só, nós podemos lembrar o seguinte, que V de Z em T, se nós colocarmos em evidência o V0 mais, E elevado a I ômega T menos beta Z, você vai ter o 1 mais a onda refletida dividido por isso. E isso é exatamente a definição do gama, naquele Z, naquela frequência. Então isso aqui é a onda de tensão. Se por outro lado você expressar a onda de corrente como, de novo, o fator de onda incidente, todo ele em evidência,
Você pode lembrar lá que a onda de corrente ela é a onda de tensão dividida por uma constante da linha, que é a chamada impedância característica da linha, a onda que propaga para frente, ou seja, incidente, menos a onda refletida. Se você colocar esse termo em evidência, você vai ter 1 menos o gama de Z e de ômega. Tá? Então, em termos de coeficientes de reflexão, nós podemos escrever a onda de tensão e a onda de corrente e, então, determinar quanto vale a impedância de entrada em um ponto da linha. Né? A impedância de entrada, ela é, por definição, dada por um determinado Z, numa determinada frequência, a razão entre a tensão naquele ponto e a corrente naquele ponto. Eu vou especificar aqui como T, mas tenho que lembrar que é daquela frequência ômega essa expressão. Então, basicamente, você vai ter uma função da frequência. Esse Zin de Z e de ômega vai ser dado, então, por, se você fizer esta razão entre esta quantidade aqui, ó, essa tensão, e essa corrente, veja que a amplitude e fase da onda incidente vai embora, você vai ficar com 1 dividido por 1 sobre Z0, o que te dá o fator Z0 multiplicando aqui, vezes 1 mais o gama, que vem da onda de tensão, dividido por 1 menos o gama, naquele Z, claro, que vem da onda de corrente. Então a impedância, ela pode ser expressa a partir do coeficiente de reflexão. Um detalhe importante, tá? Em circuitos elétricos, normalmente a gente não utiliza coeficientes de reflexão. É mais comum você medir tensão, corrente. Tem que lembrar que tensão e corrente medida em algum ponto de um circuito é sempre dada por uma superposição de uma onda que vai e uma onda que volta. Então eu sempre meço a superposição. Se eu não tiver a instrumentação adequada, não consigo separar uma coisa da outra. Então eu meço a superposição e a mesma coisa para a corrente. Mas quando se trata de frequências altas, microondas, por exemplo, a faixa do espectro de microondas, é muito mais convencional você medir coeficientes de reflexão, coeficientes de transmissão e, se necessário, você converter para impedâncias. Então você normalmente mede gama para achar a impedância em frequências altas, ao passo que em frequências baixas é mais convencional você medir tensões e correntes. Então é preciso lembrar que a impedância é dada pela impedância vista num ponto, é dada pela impedância característica da linha, vezes uma razão entre 1 mais o gama e 1 menos o gama naquele ponto em Z, naquela posição em Z. Certo? Bom, o detalhe interessante aqui é que, veja só, se nós tivermos um gerador de sinais aqui, de impedância Z0, eu posso simplesmente conectar uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão naquela frequência, ela vai ter uma certa impedância Z0, que em geral é uma constante, um certo comprimento L e uma certa velocidade V de propagação de ondas naquela linha. Esse aqui é o plano Z igual a 0. Esse aqui é o plano Z igual a L, chamado plano de carga também, onde você conecta lá a sua carga. Aqui você está medindo o gama 0. Nessa posição você está medindo o gama L. E em qualquer Z aqui, você pode medir o gama Z, o gama daquele Z, e a impedância naquele ponto. Então você perceba que a impedância ela é medida aqui, 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 e esse valor pode mudar com a posição. Diferente da ideia de circuitos, que se você, para uma conexão
via linhas de transmissão com condutores ideais e tudo mais, comprimentos pequenos em relação ao lambda, de tal maneira que vale a teoria de circuitos, você assume, olha, se você medir o ZL aqui, aqui também vai ser visto o ZL. Mas o efeito de propagação, o efeito de retardo, me diz o seguinte, olha, o que eu meço aqui não é necessariamente que eu vou enxergar do outro lado. Eu vou, em cada Z, vou medir um valor de impedância, porque depende das relações de fase entre a onda que vai para frente e a onda que é refletida, a onda que volta. Então, vejam só, o Z medido na carga, esse sim é dado por Z0, 1 mais o gama na carga, dividido por 1 menos o gama na carga. Essa equação aqui me diz que se você pegar a tensão em Z igual a L e dividir pela corrente em Z igual a L, você vai ter a impedância de carga. E essa, por definição de quem é a onda de tensão e a onda de corrente, você sabe que é Z0, 1 mais o gama da carga, dividido por 1 menos o gama da carga. E você pode inverter essa equação. Veja, se você multiplicar tudo por 1 menos gama L e isolar o gama L, você vai ter uma expressão que te permitirá calcular o gama L em função do gama, em função da impedância da carga e da impedância da linha. E isso aqui, você pode fazer a conta com cuidado, como eu falei, multiplica dos dois lados por 1 menos gama L, isola o gama L na equação, você vai ter impedância da carga menos impedância da linha, dividido pela soma das duas. Ou seja, é a diferença da impedância da carga menos a impedância da linha, dividido pela soma. Essa é a expressão para o coeficiente de reflexão na carga. E aí note que em qualquer outro Z, é esse valor vezes um termo de fase, E elevado a menos 2 e beta, o quanto você se deslocou para cá, o delta Z que você se deslocou para cá. Se você tivesse deslocado até a entrada da linha, esse ΔZ é L, então o gama zero vai ser esse gama L e na menos 2 e beta L. Só que o gama em L é dado pela diferença da impedância de carga menos a impedância da linha dividida pela soma. Essa é a expressão fundamental. Então, notem o seguinte, esse coeficiente aqui, que é um número complexo em geral, ele se anulará quando a impedância de carga for igual à impedância da linha. Então, por exemplo, se você tiver um cabo coaxial de 50 ohms e você conectar aqui um resistor de 50 ohms, isso é equivalente a você ter um resistor ideal, né, que não mude com a frequência, é equivalente a você ter essa linha infinitamente extensa, porque aí você injeta um sinal aqui, a onda propaga e nunca chega ao fim, então nunca há uma onda refletida. Então, uma linha de comprimento finito emula uma linha de comprimento infinito, semi-infinito, pelo menos, né, de zero até infinito, se você conectar uma carga cuja impedância da carga é igual à impedância característica da linha. Aí o gama vai ser zero. Não há onda refletida, só há onda incidente. E a onda vai ser consumida naquele resistor de, por exemplo, no caso que eu falei, um coaxial de 50 ohms, você coloca um resistor de 50 ohms, não há reflexões. Então essa é uma razão para que em muitos problemas você tente fazer a impedância de gerador, interna do gerador, igual à impedância da linha. E note o seguinte, se sua carga não é igual à da linha, a impedância da linha, você vai ter uma onda que, imagina partindo daqui, Z igual a zero, uma onda que propaga até a carga, reflete parcialmente. Aqui, se você tiver um descasamento de impedâncias, você tem um outro gama, que é a reflexão aqui, da interface linha-gerador. Se elas não forem exatamente iguais, ocorre uma reflexão secundária, e essa reflete de novo, e aí você tem um bouncing, uma ida e volta de ondas aqui. Então, para simplificar os problemas, no mundo real não é assim, né? Isso aqui em geral é diferente desse. Mas para simplificar os problemas, a gente vai assumir
que a impedância interna do gerador é igual à impedância da linha que foi conectada a ele. Porque aí você tem a onda vai, reflete e aí morre, é consumida internamente pelo gerador. Não tem uma reflexão secundária aqui. Bom, vamos adiante aqui. Fazer um pequeno parêntese que é muito importante. Como eu tinha mencionado, em micro-ondas, em geral, você acaba não medindo impedâncias propriamente de forma direta. Você mede reflexões, transmissões de sinais. E para isso, tá, existe um dispositivo chamado Vector Network Analyzer, ou VNA simplesmente. Um VNA ele é chamado de analisador de rede vetorial porque ele te dá os números em módulo e fase. Tá? Um VNA ele é um instrumento de medida que mede uma caixa preta. Qualquer coisa que você queira colocar aqui, pode ser uma linha de transmissão, um circuito, onde essa caixa pode ter 2 portas, pode ter 4 portas, e aí vai. Né? Mas os analisadores, quanto mais portas você tenha para fazer a análise, mais caros eles se tornam. Então, normalmente você tem 2 portas ou 4 portas. Normalmente, né? Num de 2 portas, você vai fazer o seguinte: o equipamento faz isso. Ele injeta um sinal e espera a reflexão e espera a transmissão aqui. Tá? Sempre a porta que está sendo medida, por exemplo, essa aqui é a porta 1 e essa aqui é a porta 2. A porta que está sendo medida, ela é feita de tal maneira que na porta 2 não hajam reflexões secundárias. Ela é sempre casada, é dito assim, é sempre casada. Ou deveria ser, pelo menos. Então aqui essa onda que passa pelo seu dispositivo, seja um circuito, uma linha de transmissão, um transistor, ou não sei o que está sendo medido lá. Então produz uma amplitude incidente na porta 1, vou chamar de A1+, ou simplesmente DA1, né? É o sinal que entra na porta 1, e o B1 é o refletido na porta 1. O sinal que sai para a porta 2, ele é sempre chamado de B2, e o que entra na porta 2 é chamado de A2. Então, basicamente, você mede aqui uma matriz. Essa matriz tem elementos S11, S12, S21, S22. E esses parâmetros são chamados de parâmetros S. Esse S vem da palavra em inglês scattering. O espalhamento, né? Parâmetros de espalhamento. Scattering. Né? Essencialmente, se você quiser calcular o SIJésimo, que significa o seguinte: o SIJésimo é sempre dado pelo B-iésimo dividido pelo AJésimo com todos os outros A's, K's diferentes de J iguais a zero. Esse parâmetro aqui, por exemplo, o S11, corresponderá ao coeficiente de reflexão na porta 1, porque você vai dividir a onda refletida dividido pela incidente na porta 1. Isso é o coeficiente de reflexão da porta 1, dado que não esteja entrando nenhum sinal pela porta 2. Ou seja, o A2 é zero, significa que você fez um casamento de impedâncias aqui adequado para que não haja reflexões. O S12, o que significa o S12? Significa a onda que vem para a porta 1, o B1, dividido por uma incidência na porta 2, desde que o A1 seja zero, ou seja, não está entrando nada pela porta 1. E assim vai. Tá? Então, esse dispositivo chamado Vector Network Analyzer, que muitos
laboratórios de micro-ondas, de medidas e caracterização de dispositivos em alta frequência possuem. É um dispositivo relativamente caro. Ele é capaz de medir o quanto a porta 1 reflete através do S11, o quanto é transmitido da porta 2 para a porta 1 através do S12, o quanto é transmitido da porta 1 para a porta 2 através do S21 e o quanto reflete na porta 2, que é o S22. Se você tiver mais terminais, você vai ter o S31, S32, S e assim vai. Essa matriz pode ser grande o quanto você queira, né? Depende de quantos terminais tem o seu dispositivo. Mas um Vector Network Analyzer, um VNA de 2 portas, é capaz de medir uma matriz 2x2. Então, se você tiver dispositivos maiores do que só 2 portas, você tem que dar um jeito de isolar ou casar aquela porta que fica sobrando e fazer medidas sempre de 2 a 2 portas, né? Mas basicamente esse dispositivo aqui ele é fundamental em medidas de microondas e ele mede coeficientes de reflexão e transmissão. Tá? Assim como um osciloscópio nos permite enxergar um sinal elétrico no tempo, esse é um tipo de dispositivo que nos permite verificar os parâmetros de espalhamento, ou seja, as transmissões e reflexões, no domínio da frequência. Ele mede na frequência, geralmente. Então, ele vai te dar um número complexo para cada combinação, em J aqui, ele vai te dar um número complexo, módulo e fase, ou parte real e parte imaginária, em cada frequência. E aí ele vai te mostrar lá na tela um gráfico que é, sei lá, por exemplo, S11, função da frequência F em Hertz, a escala aí depende, módulo do S11, sei lá, vai ser alguma coisa assim, digamos. Um gráfico que diz que aqui, nesse ponto, tem uma reflexão mínima na porta 1 e aqui existe um certo comportamento com a frequência, né? E é claro que um outro gráfico vai ter que ser a fase, né? A fase do S1. Isso aqui vai te dar lá, sei lá, um comportamento aqui com a frequência para a função de fase. Então você vai ter módulo e fase, ele te dá essas informações. Bom, se você, voltando agora para o coeficiente de reflexão, se você quiser expressar a impedância de entrada, e aqui a gente vai referir entrada como Z igual a zero, tá? A impedância de entrada vai ser dada por Z0 vezes 1 mais gama zero dividido por 1 menos gama zero, certo? E eu preciso lembrar que o gama zero pode ser expresso em função do gama L. E o gama L é expresso em função da impedância de carga. Então, para não tomar muito tempo, quem quiser pode fazer toda a conta em detalhes, mas você pode substituir essa expressão para o gama zero aqui e aqui, e manobrar as funções de tal maneira a chegar nesta expressão aqui. Quem tiver interesse depois ou dúvidas pode questionar essa parte aqui. Mas eu creio que é um trabalho interessante de ser feito de manipulação algébrica para treinar, para ver se você está bem treinado com números complexos. Então, basicamente é jogar essa expressão no lugar de gama zero aqui, você vai multiplicar tudo por ZL mais Z0, tanto aqui quanto aqui, vai multiplicar tudo por um fator E na I beta L, esses dois termos aqui, então multiplique em cima e embaixo por E elevado a I beta L, e multiplique também por ZL mais Z0, em cima e embaixo, ZL mais Z0. Então você vai poder manipular, né, trocando o gama zero por tudo isso aqui, aqui e aqui, e multiplicando toda a equação em cima e embaixo. Por isso você vai chegar, depois de uma manobra com exponenciais complexas, à seguinte
expressão. Tá? A impedância medida na entrada é dada por Z0 vezes ZL mais o imaginário vezes Z0 tangente de beta L. Note que no beta tem frequência. O beta é frequência sobre velocidade de propagação, ou L2π sobre lambda. No numerador você tem ZL mais IZ0, tangente de beta L. No denominador é só trocar o Z0 com o ZL. Então vai ficar Z0 mais imaginário, ZL, tangente de beta L. Certo? Essa expressão aqui te permite calcular, dada a impedância na carga, em cima da carga, quanto vale a impedância que você enxerga na entrada da linha de transmissão. Tá? Então, se nós pudermos fazer um breve formulário, você anote as seguintes equações. Anote no papel para ir lembrando aí. Gama L é a relação entre Z0 e ZL, nesta forma aqui. Tá? Gama zero é o gama da carga vezes E elevado a menos 2 e beta L. E a impedância vista na entrada da linha, ou seja, onde você conecta a linha até o gerador, é dada pela impedância característica vezes a impedância de carga mais imaginário vezes a impedância característica da linha, e isso vezes tangente de beta L. Embaixo é só você trocar Z0 com ZL. Certo? Então essas são equações fundamentais para você entender o que acontece com uma linha de transmissão. Agora você perceba o seguinte, essa impedância ela depende da frequência. E como a tangente é uma função trigonométrica, essa dependência vai passar, imaginando, claro, que o Z0 e o ZL sejam constantes em frequência, tá? Você vai passar a ter um comportamento periódico em frequência, né? Por conta desse fator tangente, que é uma função trigonométrica. Então, guarde bem essas expressões, vamos considerar alguns casos especiais. Ainda uma particularidade, uma ênfase será dada numa próxima gravação a cargas puramente reais. Mas aqui vamos aos casos particulares. Então, casos particulares. Primeiro deles, validade da teoria de circuitos. Teoria de circuitos elétricos vale se você tiver que, sempre lembrando, você tem o gerador aqui, a impedância interna dele é igual à da linha, a linha de transmissão, comprimento L, impedância Z0, velocidade V, e a carga conectada lá na terminação. Aqui eu vejo o gama L, impedância de entrada, de carga, e aqui eu vejo o gama 0 e a impedância Zin. Então, na entrada da linha que eu vejo a impedância Z de entrada, e input, em Z igual a 0. Então aqui é Z igual a 0, lá é Z igual a L. Basicamente, essa é a situação. Você vai ter o gerador, que tem impedância interna igual à da linha, a linha conectando até a carga. Lá na carga você tem gama L, ZL, e aqui na entrada você tem gama 0, Zin. Para que seja válida a teoria de circuitos, você precisa necessariamente que a impedância de entrada seja igual à impedância de carga, aproximadamente, tá? E isso se dá quando a tangente de beta L é aproximadamente zero. Rigorosamente falando, ela é aproximadamente beta L, mas na aproximação mais grosseira que você pode ter, é mesmo negligenciar esse número aqui, dizendo que, olha, o beta, que é o 2π sobre o lambda na linha, vezes o próprio L, isso aqui é muito menor do que 2π, e você pode dizer, então, que
Isso é aproximadamente zero. E aí, se você lembrar bem, a tangente de beta L, a tangente de zero é zero também, né? E aí você vai ter o quê? Impedância de entrada igual Z0 vezes ZL mais I Z0 beta L dividido por Z0 mais IZL beta L, aproximadamente isso, né? Aproximadamente. E você está dizendo, olha, eu vou desconsiderar termos de fase, vou desconsiderar atraso, vou jogar fora esse termo, e aí você vai ter Z0 ZL sobre Z0, ou seja, aproximadamente ZL. Mas isso acontece quando? Quando o beta L é muito menor do que 2π, ou seja, quando L é muito menor do que um comprimento de onda inteiro. Né? Se o seu circuito tem um tamanho pequeno relativo ao lambda, mais uma vez a gente chega a essa conclusão. Vale a teoria de circuitos elétricos. E aí sua impedância que está lá na terminação da linha é igual ao que você enxerga aqui na entrada da linha. E aí você nunca precisa fazer menção a velocidade de propagação de ondas naquela linha, comprimento da linha, menos que você esteja interessado em calcular perdas nos condutores, mas aqui a nossa linha é ideal por enquanto. Então, você não precisa mencionar comprimento de linha, velocidade de propagação na linha. Né? Lembrando que essa linha é a trilha de conexão entre um ponto e outro do circuito elétrico. Né? Basicamente, você não precisa especificar, a menos que para fins arquitetônicos do projeto, vamos chamar assim, você não precisa especificar quanto vale para calcular o circuito, quanto vale o L, quanto vale o beta e fazer toda essa conta. Desde que o tamanho da linha seja muito menor do que o lambda de operação naquela situação. Bom, na validade da teoria de circuitos, você também pode perceber que se o beta L é muito menor do que 2π, ou seja, do que um ciclo completo, você pode simplesmente lembrar que E elevado a I 2 beta L, tá? Tanto faz se é mais ou menos, vou colocar menos aqui, E na menos 2 e beta L é aproximadamente 1, esse número é pequeno, menos 2 e beta L, e que você vai dizer, olha, é aproximadamente 1. Eu vou descartar na série de Taylor qualquer termo de ordem maior do que a ordem zero, ou seja, a ordem zero é essa unidade aqui. Essa fase não existe para a validade da teoria de circuitos. Ou a correção de fase é tão pequena que você pode desprezar, o atraso é muito pequeno, você pode desprezar essa fase. E aí veja só, o que você vai ter? O gama medido na entrada é o gama L vezes essa exponencial. E, portanto, vai ser aproximadamente o gama na carga, ou seja, o coeficiente de reflexão lá na carga e medido na entrada, que diferencia-se por uma fase, é aproximadamente igual, porque esta fase é aproximadamente nula, ou muito perto de zero. E aí você pode negligenciar. Então essa é a validade da teoria de circuitos. Está embutida nas equações da linha de transmissão. Bom, próximo caso especial aqui. Existe um tipo de comprimento de linha de transmissão que é chamado de repetidor de impedância. Seria o nosso segundo caso, o repetidor de impedância. Esse caso aqui é quando o que você enxerga na entrada é igual ao que está lá de verdade. E para que isso aconteça, a tangente tem que ser verdadeiramente nula. Não só o L muito pequeno, pode ser qualquer L. Desde que essa tangente seja zero, e a gente sabe que funções periódicas trigonométricas têm esse comportamento, desde que essa tangente seja zero, você vai ter a sua impedância que está lá na carga repetida na entrada. Ou seja, ZL igual Zin. Se isso aqui é verdadeiro, então implica, se a tangente de beta L é zero, implica que a impedância de entrada é igual à impedância lá na terminação da linha. E isso se dará para beta L
igual a qualquer múltiplo de π, onde esse múltiplo vai ser 1, 2, 3 ou qualquer inteiro. 0 pode ser? Pode, mas eu caio na situação de teoria de circuitos. O m igual a 0 corresponderia ao beta L igual a 0, que seria em cima da carga, ou beta L muito pequeno, a tal ponto de considerar beta L igual a 0. Então, o m igual a 0 é o caso particular da teoria de circuitos, ou aproximadamente, né? É em cima da carga, não tem linha, é L tendendo a 0. Tá? Se você tiver qualquer L finito e qualquer frequência finita, beta L nunca vai ser 0. Então você vai ter que ter beta L igual ao múltiplo de π. E esse múltiplo tem que ser um inteiro, um múltiplo inteiro. Nesse caso, você vai ter, uma vez que o beta é 2π dividido pelo comprimento de onda, você vai ter L igual a um múltiplo de lambda sobre 2. Note 2π sobre lambda, o π vai embora, você pode jogar o lambda para lá. Então, sempre que você satisfizer esta condição, L, um múltiplo de meio lambda, você estará num repetidor de impedância. É claro que nessa circunstância, né, você vai ter o e na menos 2i beta L, lembrando que o beta L agora é um múltiplo de π, menos 2i mπ é um múltiplo de 2π. E a exponencial e na menos i múltiplo de 2π é sempre unitária, que significa, é sempre 1, melhor dizendo, significa que essa fase aqui, toda essa distância L percorrida no plano complexo faz com que você saia de um ponto, que é a carga, e você dê uma volta completa no plano complexo e chegue de volta no mesmo ponto. É uma volta completa ou múltiplas voltas completas. Se o 2 beta L for um múltiplo 2mπ, né? Se for um 2mπ. Então, múltiplas voltas. Se o m é maior que 1, né? Ou 2, ou 3, ou 4, você vai dar múltiplas voltas no plano complexo e você terá voltado para o mesmo ponto. Aí o gama 0 é igual ao gama L e isso vai implicar Zin igual a ZL, ou seja, o que você vê em 0, você vê em Z igual a L, a mesma coisa. Isso aqui é muito importante quando você tiver interesse, por exemplo, em conectar uma carga. Digamos que você tem uma linha de transmissão de impedância arbitrária qualquer e um gerador aqui de impedância Z1, digamos assim, né? Você tem um gerador de impedância Z1 e uma carga de impedância igual a do gerador, ou seja, ela está casada com o gerador, mas não com a linha. Então, para que você tenha uma repetição dessa impedância para cá, e aí o gerador vai enxergar Z1 e não vai ter reflexões, você vai ter que fazer um repetidor de impedância. Um repetidor de impedância significa colocar um trecho de linha, não importando a impedância dela mesma, não importando o Z0, um trecho múltiplo de meio lambda. Tá? Meio lambda, a rigor, significa o seguinte: na propagação da onda, se você pensar numa coisa meio que contínua, a onda propaga meio lambda. Um lambda completo corresponde a 360 graus. Então, meio lambda é 180. Então, a onda anda a 180 graus, ou seja, meio lambda, e tem que voltar a 180 graus. Aí, por isso que dá a fase correspondente a 360 graus, ou 2π, ou um múltiplo disso. Caso a linha tenha, por exemplo, ao invés de ser m igual a meio lambda, m igual a 1, que daria meio lambda, você ter m igual a 2, que daria um lambda completo. Então a onda vai lambda e volta lambda até a entrada. Então esse é um caso muito interessante. Quem trabalha com, ou quem já trabalhou com rádio amador e projetos para conectar a saída do seu radiotransmissor até a antena, né, os projetos normalmente recomendam. Faça com que a conexão entre a entrada da antena, se essa antena já estiver apropriada para a saída do radiotransmissor, faça com que o cabo que você vai usar tenha um comprimento múltiplo de lambda sobre 2, um múltiplo de meio comprimento de onda. E aí você vai repetir a impedância, garantidamente. Bom, um terceiro caso interessante,
mais interessante, talvez, é chamado de transformador de impedâncias. Então, o transformador de impedância, veja só, é aquele para o qual a tangente de ΔL ela vai para mais menos infinito. Ela tem aquela região de descontinuidade característico da tangente. E isso aqui corresponde a você fazer ΔL igual a um múltiplo ímpar. Vou escrever assim, 2m mais 1, lambda sobre, π sobre 2. Ou seja, nos múltiplos ímpares de 90 graus, ou seja, aqui sim eu posso fazer m igual a 0, 1, 2, 3, né? Que o primeiro é 1. Se você fizer a tangente de 90, 270 e assim vai, você vai ter a tangente indo para infinito. Porque em 90 graus o seno vai para 1 e o cosseno vai para 0, você vai ter infinito. Em 270, o seno vai para menos 1 e o cosseno vai para 0, você vai ter o menos infinito. E assim vai, né? Então, nessa situação, veja só, a impedância de entrada ela é dada por Z0, ZL mais I, Z0 tangente, que vai tender para infinito, dividido por Z0 mais I, ZL, tangente, que vai para infinito. Então, você vai ter um cenário assim. Um número muito gigante aqui e um número muito gigante aqui, perto de um número pequeno aqui, nesses dois termos aqui. Ó. Então, vai dominar completamente o fator em que tem multiplicação com a tangente. E aí você pode simplesmente negligenciar este fator aqui, negligenciar esse fator aqui, e no limite, essa tangente vai convergir para o mesmo valor em cima e embaixo. Então, você remove a indeterminação, o imaginário vai embora, e você vai ter que a impedância vista na entrada de um transformador de impedância vai ser dada por Z0 quadrado, Z0 vezes Z0, dividido por ZL. Ou seja, em unidades de impedância, você enxerga uma admitância, né? 1 sobre ZL, o inverso daquela impedância, né? Você enxerga a admitância. Mas, dito de outra maneira, tá? É importantíssima essa expressão, dito de outra maneira, vejam só, se você tiver um transformador de impedância e você coloca um curto-circuito na terminação da linha, você vai ter um número dividido por 0, vai te dar infinito, ou seja, lá na linha está curto-circuitada a terminação, você enxerga circuito aberto na entrada. Olha que coisa impressionante a teoria de linhas de transmissão nos proporciona. Tá? Porque em circuito, se você conectar um curto-circuito num lado, você enxerga curto-circuito. A teoria de linhas de transmissão está te dizendo que em certos comprimentos tais que ΔL é um múltiplo ímpar de π sobre 2, se você fizer um curto-circuito, você vai enxergar um circuito aberto do outro lado. E vice-versa, né? Porque um circuito aberto corresponde a uma impedância infinita. Então você vai ter um número dividido por infinito, no limite vai tender a zero. Ou seja, você deixa a linha em aberto nesse comprimento específico, numa frequência específica, né, e tal, que ΔL é um múltiplo ímpar de π sobre 2, você vai ter, num extremo, o circuito aberto, no outro lado você enxerga um curto-circuito. Além disso, se você colocar um indutor no lado da terminação, você enxerga um capacitor do outro lado, ou um comportamento capacitivo. Se você colocar um capacitor, você enxerga um comportamento indutivo. Ou seja, ele transforma, ele promove o dual do outro lado. Se você colocar uma impedância ZL maior que Z0, você enxerga menor. Se você colocar menor, você enxerga maior. Portanto, é por isso que ele é chamado transformador de impedância. Agora, analisando um pouquinho mais essa expressão aqui, veja só o seguinte. Ó, o ΔL é, de novo, 2π dividido por lambda vezes L igual múltiplo de π, ó, 2m mais 1
vezes π sobre 2 dá 2m vezes π sobre 2, múltiplo de π, mais π sobre 2. Se você fizer a conta, multiplicando tudo por lambda sobre 2π, você vai encontrar L igual m lambda sobre 2, ou seja, o transformador de impedâncias é um repetidor de impedância que veio desse cara, mais o comprimento mínimo de transformação, que é, veja só, lambda, o π vai embora, fator 2 está aqui, vai dividir de novo, lambda quartos. Então, os transformadores de impedância são correspondentes a lambda, 1/4 de lambda, mais um repetidor dá 3/4 de lambda, 5/4 de lambda e assim sucessivamente. Tá? Então, basicamente, essa equação aqui te diz qual comprimento tem que ser usado para transformar uma impedância. Como um exemplo concreto, só para finalizar essa etapa aqui, um exemplo concreto, vejam só. Se você tivesse, suponha, uma impedância Z0 aqui, e aqui você quer conectar uma carga de 50 ohms, tá? E do outro lado você quer enxergar, por exemplo, 75 ohms, o que você faz? O gerador aqui quer enxergar 75, mas você está conectando uma carga de 50 ohms. O que você faz? Você coloca aqui um transformador de impedância, uma linha com tamanho lambda quartos, ou lambda quartos mais um repetidor, né? Que depois que a ação do lambda quartos foi feita, o que tiver a partir dali, se você tiver um repetidor, vai repetir a ação desse primeiro fator aqui. Então, o mínimo comprimento de um transformador é um lambda quartos. Então, você vai colocar um transformador de impedância com qual Z0? Bom, você usa a equação. Impedância que eu quero é igual à impedância da linha dividido pela impedância que eu tenho, ZL. Então isso aqui vai me dar uma equação que diz que Z0 é igual a raiz quadrada da entrada vezes a terminação. Ou seja, você vai ter a raiz quadrada de 50 vezes 75 ohms. Então você pode fazer essa continha aí. Mas se você colocar esta linha, o que é 50 de um lado, você transforma para um número que vai ficar entre 75 e 50. Né? Veja que isso aqui é uma média geométrica. Aqui, né? Então você tem uma raiz quadrada de 50 vezes 75. Vai te dar ali 60 e alguns quebrados. Isso vai te dar a impedância que você tem que colocar aqui. Então, em linhas de transmissão, você pode projetar esse Z0, projetar esse comprimento naquela frequência tal que o L é lambda quartos, né? Então, na frequência de operação, 50 vai ser enxergado aqui como 75 ohms. Bom, você ainda poderia ter outros casos especiais, né? Que são, fica como ideia para que vocês possam trabalhar. Impedância de carga igual infinito, ou seja, circuito aberto. Você vai ver que um circuito aberto te permite projetar através de uma linha de transmissão capacitores ou indutores. Começa capacitivo, depois se torna indutivo, depois é capacitivo de novo. Você pode fazer um curto-circuito na terminação da linha, ou seja, ZL é igual um curto-circuito. E o sexto, que nós vamos abordar na próxima etapa, carga puramente resistiva. Tem um certo interesse aqui, onde a sua impedância de carga é igual ao complexo conjugado, ou seja, é real pura. Então a carga é puramente resistiva, e se você quiser uma carga resistiva ideal, ela ainda não depende da frequência. Então o gama não vai depender da frequência nesse caso. Bom, encerramos aqui.
próxima etapa é trabalhar um pouco mais esse caso particular aqui.